Boa noite, está no ar o Arquivo de Notícias. E no programa de hoje você vai ver: Simpasso recebeu uma homenagem pelos 26 anos de história. Como foi o grande expediente do vereador Rui Lorenzato? E ainda, Legislativo já analisa o projeto do marco regulatório do transporte coletivo. A trajetória do Sindicato dos Servidores Municipais foi reconhecida pela Câmara de Vereadores. A homenagem partiu do gabinete do republicano Eduardo Pelicioli. O Simpasso é uma entidade autônoma sem fins lucrativos e entre os seus objetivos podemos citar a proteção, coordenação e representação dos servidores públicos. Uma das mais recentes conquistas da categoria refere-se ao ticket alimentação. Inevitável falar do Simpasso e não fazer a conotação desta batalha épica que nós enfrentamos com referência ao ticket alimentação. Envolveu parte do ano 2014, mas o ponto alto realmente dessa manifestação ela ocorreu em 2015. Portanto, a vitória que nós obtivemos aqui nessa casa, quando os vereadores optaram em manter a modalidade de pagamento do ticket de alimentação na modalidade remuneratória, isso obviamente foi uma vitória para o funcionalismo público municipal e principalmente para o sindicato. O governo municipal, não satisfeito, edita um decreto municipal querendo fazer essa alteração. Daí nós tivemos que nos valer também do judiciário. E aí, obviamente, houve todo um desenrolar, uma performance do nosso corpo jurídico, representado pelo Dr. Alcindo Roque. Então, isso obviamente nos enche de orgulho, porque o sindicato conseguiu, em duas esferas, dois poderes distintos, manter esse direito e esse benefício aos servidores municipais. Todas as nossas lutas foram lutas muito profícuas e o sindicato veio a se fortalecer e veio crescer durante a gestão que nós entramos em 2010, a nossa gestão, até a presente data. O crescimento do sindicato, né, e nós trouxemos uma visão para os nossos colegas de união, de fortalecimento e que realmente nós devíamos buscar essas reivindicações. E em cima desta busca de reivindicações, o sindicato trazendo essa característica nova e perfil novo para o sindicato, houve vários reenquadramentos, que todos os servidores vieram a ganhar nessas categorias que foram reenquadradas, que não foram poucas categorias reenquadradas, teve categorias com mais de 20 anos que realmente não tinha um avanço maior para a sua categoria e nós conseguimos trazer esse avanço. O Simpasso foi criado há 26 anos a partir da antiga Associação de Funcionários Municipais. Desde então, teve 7 presidentes. Décio Ramos de Lima, em 1989. Orlando Spanenberg, de 89 a 92. Jorge Tomé, de 92 a 93. Miguel Teixeira, de 1993 a 1997. Valdir Scarce, de 1998 a 2004, Antônio Carlos Medina, de 2004 a 2009, e o atual presidente Marcelo Eblin. Portanto, este é o seu segundo mandato, sinal de aprovação dos associados. A primeira eleição nós ganhamos em torno de 60 e poucos por cento dos votos, já no segundo mandato com quase 70% dos votos, os votos válidos. Então, obviamente, isso nos enche de orgulho, porque uma categoria bastante heterogênea, como é a categoria dos municipários, é um resultado, obviamente, bastante robusto. Falando em associados, hoje mais de 2.500 servidores integram o Simpasso. Uma boa representatividade diante dos cerca de 3.000 funcionários públicos. Os números eram bastante pífios logo quando nós assumimos em 2010. Houve todo um trabalho conjunto da diretoria, dos próprios funcionários da entidade sindical, com que fizeram que esses números aí fossem amplamente majorados, né? E hoje nós tivemos essa performance aí de, como disse, de quase 2.600 servidores. E Fátima é uma das mais antigas associadas.
Eu sou concursada da Prefeitura desde 1985. O meu primeiro concurso foi para auxiliar de escriturário. Depois, 6 anos depois, eu fiz concurso para professora, onde eu me aposentei. Então, eu posso dizer que sou uma também das antigas associadas, desde o tempo da FM, né, que se chamava Associação dos Funcionários Municipais. E é um sindicato que está sempre na luta, nas conquistas para os servidores, né? E a gente, nos 2 últimos mandatos, também tem se empenhado bastante para que isso amplie, melhore, e estamos lá a serviço dos nossos associados. Diante desta trajetória, que completa 26 anos, o Simpasso recebeu o Diploma de Honra ao Mérito da Câmara de Vereadores. A homenagem partiu do gabinete de Eduardo Pelicioli. O parlamentar criou grande vínculo com o sindicato em um dos momentos mais delicados da categoria, conforme foi mencionado logo no início desta reportagem. A entidade que acompanhou, junto conosco, com os vereadores, diversas batalhas para manter direitos adquiridos dos servidores. E naquele momento que nós votamos o ticket de alimentação, houve um certo conflito comigo, meu ex-partido, né, com a gestão, e eu fui muito bem acolhido pela Simpasso e pelos servidores municipais. Foi um placar bastante apertado, né? Portanto, essa decisão, obviamente política, que Eduardo Pelicioli fez na ocasião, repercutiu e está repercutindo, obviamente, a sua lembrança, o seu trabalho que ele postula aqui no Parlamento. E isso, muito bem lembrado por você, foi um voto decisivo e um voto que, com certeza, o funcionalismo público municipal guardou. Eu acredito que as sessões solenes, elas devem ser dedicadas a entidades, instituições ou pessoas, né? É o que eu entendo como mais legítimo dentro da comunidade, tu sempre homenagear aqueles grupos que têm uma representação significativa. E dessa forma, analisando e pensando a quem eu ia dedicar essa homenagem, ficou bem claro que seria a entidade, a Simpasso, o sindicato, e que a gente pudesse, junto com a Simpasso, como dia 28 é dia dos servidores, né, públicos, homenagear os servidores municipais. O Parlamento Municipal é uma forma bastante singela, mas ao mesmo tempo nós entendemos que é uma homenagem justa a essa entidade sindical, pelo que ela representa dentro do estado do Rio Grande do Sul e, me atrevo a dizer, até a nível nacional. Então, muito obrigado a todos pela participação na solenidade e um abraço especial, obviamente, ao Eduardo Pelicioli, como disse, que é o proponente dessa homenagem ao Simpasso. O vereador Rui Lorenzato ocupou o espaço de honra da sessão plenária de segunda-feira. Durante os 30 minutos, ele falou sobre as ações dos partidos dos trabalhadores. O parlamentar iniciou o grande expediente resgatando a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República em 2003. A partir deste momento se começou a construir uma sociedade mais justa, uma sociedade com o objetivo de redução da desigualdade social. Conforme o vereador Rui Lorenzato, até 2002, as políticas públicas eram voltadas para a elite. Disse, inclusive, que Fernando Henrique Cardoso entregou o país ainda mais pobre do que na época em que assumiu a presidência. A gente percebia que não existia um projeto para o Brasil, um projeto nacional. Era um projeto de entreguismo, um projeto de ampliação da dívida externa, né, na época do FMI. Não era um projeto nacionalista, inclusive na época queriam até entregar a nossa Petrobras para o poder econômico internacional. Então não existia um projeto nacionalista onde o Estado intervém e traça as políticas públicas para o desenvolvimento do país. Não existia essa intenção. E com a mudança desta ótica, desta visão de agir de um governo federal, as coisas foram mudando e está aí. Muitas coisas melhoradas. O orador reconhece que o PT tem erros e acertos como qualquer outro partido, mas acha uma injustiça o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. De acordo com Rui Lorenzato, o atual governo travou uma luta contra a corrupção. Operações
da Polícia Federal, são muitas delas, passando de 2.000 operações da Polícia Federal, sendo que antes foram 48 apenas, né? Então aí dá para ver a intenção do governo atual, que é realmente atacar e combater a corrupção, doem quem doer. Aqueles envolvidos que são do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, que porventura e que estão envolvidos, têm que ser impunidos. Sendo provado, tem que recuperar os bens e afastar eles das funções, prisão para eles e tudo mais. Então o que a gente nota é que a grande mídia brasileira e também a elite brasileira e a oposição que nós temos a nível nacional está fazendo um trabalho de canalização da culpa apenas, né, para o PT. E isso não é verdade. O vereador Rui Lorenzato também fez questão de destacar ações importantes das administrações de Lula e Dilma. Uma delas foi a criação do Bolsa Família. Através deste programa, 36 milhões de brasileiros estão fora da faixa de extrema pobreza. Inclusive tem muitas pessoas que estão desistindo automaticamente do Bolsa Família porque têm conseguido o seu trabalho, o seu emprego. Bom, agora eu não preciso mais do Bolsa Família e estão desistindo. Isso é uma coisa boa. Mas realmente, se nós observarmos que nós saímos de um Brasil que tinha 15% de pessoas passando fome no nosso país, reduzindo para 2% as pessoas que passam fome no nosso país, isso é um dado muito importante. A criação de empregos também contribuiu para reduzir as desigualdades sociais e melhorar a distribuição de renda. Segundo o parlamentar, durante o governo do Partido dos Trabalhadores, foram geradas 20 milhões de vagas formais no mercado de trabalho. Em 2002, a taxa de desemprego era de 12,2%. Hoje, o número é de 8,3%. Dá para perceber como era difícil a vida do desempregado, daquela pessoa que não tinha o seu trabalho, né? E que agora tem melhorado isso, né? Melhorou isso. E a questão da geração de emprego é uma questão fundamental. Por quê? Porque o gestor tem que se preocupar com isso. Uma coisa é você estar no seu trabalho com aquela insegurança da possibilidade de perder o seu emprego, ou você não ter o seu emprego. Isto gera um desconforto para as pessoas, para o cidadão, que é incomparável. Na área da educação, o vereador Rui falou sobre as novas universidades federais. Ele mencionou ainda o ProUni e o FIES, que facilitam o acesso da população mais carente ao ensino superior. Uma educação para todos e não para uma minoria, como era. Quem é que tinha acesso à universidade antigamente? Uma meia dúzia, poucos. Os próximos amigos dos gestores da época. E se criou programas muito claros, definidos, né, que deu acesso para as pessoas de baixa renda fazer faculdade. Então teve um acréscimo muito grande de pessoas com acesso à universidade, com criação de novas universidades federais gratuitas também, né, que foram 18 universidades criadas, né, inclusive uma em Passo Fundo, a UFFS. Então são programas que estão aí e que estão dando certo. O vereador Rui Lorenzato encerrou o grande expediente, afirmando que o país cresceu mais em 12 anos do que no último século. O Brasil teve o seu forte crescimento ano após ano, né? Sendo que no passado isso não aconteceu, automaticamente não se desenvolveu o país ficou estagnado. Está tudo completo? Não, eu acho que nós temos que continuar avançando mais nessas políticas, ampliando e dando condições para todos os brasileiros. O Legislativo criou uma comissão especial para fazer o estudo, a atualização e a reforma do regimento interno. As reuniões já estão acontecendo. Acompanhem. A comissão ela vem engatinhando porque nós precisamos primeiro reunir documentos, reunir aspirações dos vereadores do que querem que alterne o regimento interno. Nós vamos atualizar o regimento interno. Primeiro passo, nós solicitamos à presidente da Casa a contratação de uma assessoria especializada em regimentos internos. Então o processo está andando, acredito que em 10 dias nós vamos contratar uma assessoria especial. Hoje, a Procuradoria da Casa foi colocada à nossa disposição e sexta que vem encerra o prazo para os vereadores mandarem as sugestões.
Então nós estamos coletando, já houve ali por 2000 mais ou menos um trabalho do regimento interno, que foi muito bem feito, já solicitei, amanhã vai estar na pós-comissão, o trabalho feito em 2000, o livro de ocorrências que o setor legislativo tem daqueles, quando há uma contradição do regimento interno, abre-se o livro de ocorrências e define na hora, vira uma praxe, mas não está legalizado. Então o livro de ocorrências e tudo aquilo que a gente constatou no passar dos anos que tem que atualizar. Ele não fala em tecnologia de informação, ele não prevê direitos humanos nas comissões permanentes, ele não trata de trânsito e segurança nas comissões permanentes, ele tem tempos em demasia para A, B ou C. Nós queremos dar equilíbrio. Diminuir um pouco as comissões especiais, que elas perderam um pouco o foco. A comissão especial seria para algo pontual, terminou a comissão. Algo permanente não pode ser tratado como algo excepcional, especial. A direitos humanos deveria estar inserido dentro de uma comissão ou ela ser uma comissão permanente. Direitos humanos não vou abrir agora 3 meses e fechar, não precisar mais dela. Tomara que não precisasse, mas é um sonho. Depois você precisa de novo, então ela tem que ser permanente. Nós temos um acordo prévio de tentar fazer, pelo menos não vou prometer para depois não conseguir, esse ano finalizar. Para o ano que vem nós já começar com um regimento interno atualizado, moderno, funcional, dinâmico e que não tenha tanto matéria se contradizendo dentro do regimento interno. Então é um trabalho técnico, um trabalho interno, mas que nós vamos fazer com todo o esforço, contando com todos os vereadores para que o nosso trabalho fique mais fácil no sentido de trabalhar sabendo o caminho tomar. Hoje nós vamos por um caminho, mas daqui a pouco tem um artigo lá que vai contra esse e fica difícil trabalhar. Então nós vamos dinamizar o trabalho do vereador. O Arquivo de Notícias faz agora um rápido intervalo. Já voltamos. Na veia do gaúcho corre a solidariedade. Corre também a tradição de um povo que valoriza suas origens. O ato de estender o braço e compartilhar a cuia de chimarrão mostra a cultura viva fazendo parte da rotina. Essa integração revela o companheirismo de cada indivíduo e faz nascer a união. União que vence qualquer luta e, principalmente, é capaz de salvar vidas. Doe sangue. Estender o braço faz parte da nossa tradição. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. O Parlamento está analisando o projeto de lei que trata do marco regulatório do transporte coletivo. A aprovação da matéria é fundamental para que o município realize a tão aguardada licitação. O texto do Poder Executivo define normas, leis e diretrizes para organizar o sistema de transporte coletivo urbano. Em julho, o prefeito Luciano Azevedo esteve na Câmara Municipal apresentando os detalhes do projeto aos vereadores. Queremos a prioridade do transporte coletivo sobre o individual. Queremos ônibus que não poluam, não emitam gases. Queremos, em resumo, definir regras claras
para que a população tenha transporte de qualidade com preço adequado. Investimentos na Codepas também estão previstos no marco regulatório. O objetivo do poder público é destinar linhas mais rentáveis à companhia. Nós teremos a manutenção da Codepas no transporte coletivo, porém com condições melhores de competitividade. A Codepas opera hoje com linhas que são, em muitos casos, deficitárias. É uma estrutura antiga que nós queremos transformar. Então vamos manter a Codepas operando no transporte coletivo, mas vamos desenhar a sua participação no sistema, oferecendo a ela a possibilidade de ter linhas mais rentáveis, que remunerem melhor a companhia pelo volume, pelo fluxo de passageiros. Isso vai permitir renovação de frota, mais investimentos e um serviço de melhor qualidade. E a Codepas é tema recorrente dos debates no Legislativo. Para investigar o sucateamento da frota de ônibus, foi criada uma CPI. O período de análise será dos últimos 5 anos. Mas com o marco regulatório, as perspectivas de futuro são animadoras. O executivo irá comprar 20 ônibus, né? Hoje a Codepas, por exemplo, ela possui uma frota de 32 ônibus. Imagina de 32 trocar 20 de uma vez só. Isso é um ganho extraordinário para a comunidade. Isso é coisa boa, é um marco para melhor. Hoje, por exemplo, nós temos vários problemas na questão do transporte coletivo de Passo Fundo, né? Mas nós queremos corrigir. É obrigação dos vereadores dessa casa, né? Corrigir, apontar alguns erros que estão acontecendo para que quem ganha é o povo, é a comunidade. E eu acho que é válido. Essa questão da CPI também vai clarear várias coisas, né? Vai pro lado bom. O secretário de Transportes e Serviços Gerais esclarece que antes de autorizar a licitação, a Prefeitura contratou uma assessoria técnica para elaborar um termo de referência para o edital. O documento irá descrever as prioridades do processo. A URGS tem toda a ferramenta, né, e toda a metodologia que irá nos auxiliar, então, na definição dessas diretrizes. Se nós teríamos veículos de maior porte, de menor porte, se nós teremos a bilhetagem eletrônica, que é um fator bastante forte que vem agora, se nós teremos passagem integrada ou não, se nós teremos variação de valores, de linhas. Enfim, a URGS, com a sua metodologia, irá nos auxiliar na definição desses itens. O marco regulatório deve remodelar o sistema de transporte em Passo Fundo. Entre os pontos já definidos, por exemplo, está a instalação de abrigos de ônibus, que passará a ser de responsabilidade das empresas concessionárias. Hoje é feita a manutenção pela Prefeitura. Nós temos hoje 3 padrões, digamos assim, de paradas. O padrão mais básico, que é nas vilas, e também nós temos um padrão intermediário que a gente vem colocando nas proximidades do centro da cidade. Existia já a ideia de fazer a substituição dos abrigos centrais, mas agora com essa proposta do prefeito, então as empresas que ganharam a licitação irão assumir hoje são 680 paradas, né, distribuídas em toda a cidade. Então, no mínimo 680, com certeza, as empresas terão que fazer a manutenção e o conserto quando necessário. O que os usuários buscam? É proteção, né, das intempéries, principalmente, e segurança. Então, provavelmente, esse modelo irá possibilitar uma segurança melhor, né, com iluminação, com bancos, com informações principalmente, né, e que proteja um pouco das intempéries, né, com uma boa cobertura, uma proteção lateral, enfim, um abrigo que dê mais conforto para o usuário. O texto com o marco regulatório do transporte vai passar pela análise da CLR, SEBS, COTC, COPNR e ainda pela comissão especial criada para acompanhar a licitação. A expectativa é de que o projeto de lei seja votado ainda neste ano. Até lá, vereadores de situação e oposição vão promover vários debates em torno da proposta do Executivo. Lamentamos muito que o senhor Azevedo só mande esse projeto do marco regulatório do transporte público municipal nesse período. Por quê? Porque teve todos esses 3 anos para fazer isso e não fez. Nós, agora que estabelecemos e instauramos aqui na Câmara de Vereadores a Frente Parlamentar Mista
para análise e acompanhamento das estações de trânsito, do transporte público de Passo Fundo, nós estamos recebendo nesta casa este projeto de lei do Executivo. Nós também vamos, dentro da nossa frente parlamentar mista, debater o que está dentro deste projeto de lei. Nós vamos analisá-lo e nós temos sim a lamentar por que não veio antes. Por que o prefeito demora tanto para mandar alguns projetos e quando esta casa e os seus parlamentares tomam alguma iniciativa, aí ele também paralelamente faz o papel e manda sim os projetos para cá, mas sempre no afogadilho, sempre em cima dos nossos projetos. Não existe tempo para que isso venha à casa, porque a legislação é muito antiga, já são quase 50 anos de nenhuma mudança. O marco regulatório ele demonstra e reafirma aquilo que nós vemos dizendo desde o início do debate da licitação, que nós queremos sim fazer o processo licitatório, mas não basta fazer um processo licitatório que possa ser questionado ou que possa manter as coisas como estão por 15 anos que se debata isso na justiça. Nós queremos iniciar o processo como iniciamos, encaminhar ele como estamos fazendo e concluir como pretendemos, ou seja, para isso tudo nós estamos tomando todas as medidas com a segurança necessária, a segurança jurídica, para que nós não tenhamos nenhuma surpresa lá no fim. Basta nós dizermos que várias cidades que realizaram o processo licitatório, Carazinho, que aqui é uma delas que já realizou, ela fez um processo licitatório que levou, em média, quase 8 anos para finalizar, porque o transporte não é simplesmente o ônibus rodando, é levando o trabalhador para o seu emprego, é garantindo um preço justo, é modernizando a cidade. Os integrantes da Comissão de Educação e Bem-Estar Social estiveram em Porto Alegre para tratar de 2 temas que interessam não apenas Passo Fundo, mas também a região. Os detalhes com o vereador Sidney Ávila, presidente do grupo. A primeira visita foi à sede do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. Lá, os parlamentares trataram de melhorias para a perimetral Guaraciba-Roso Marinho. Eles foram informados pelo DAER que em breve serão realizadas obras no trecho da RS 324. Há bastante tempo, a comunidade se mobiliza na tentativa de solucionar os problemas da via, que registra um grande número de acidentes. Houve uma sinalização dos engenheiros do DAER de fazer, num primeiro momento, uma visita ao local e uma ação imediata. Sinalização, lombada eletrônica, haverá uma ação naquela área imediatamente. E posteriormente, sim, ampliação de via. Nós saímos do DAER animados, que houve uma sinalização de ação imediata e também uma construção de túnel, de elevada naquela região, que eu acredito que vai sair do papel. Também na capital, os vereadores cumpriram agenda no IBAMA. O Legislativo aprovou uma moção na tentativa de evitar a extinção da unidade de Passo Fundo. O documento pede ainda que a base seja transformada em escritório regional. Mas as notícias não são nada boas. Nós nos sentimos meio desanimados, porque realmente a direção estadual do IBAMA depende do governo federal. A decisão do governo federal foi pelo fechamento dessa base avançada em Passo Fundo e ficaria apenas 5 escritórios do IBAMA no estado, inclusive de Porto Alegre, mais 4 na região sul, e nós ficaríamos com 151 municípios desprovidos. A ação que nós conseguimos fazer do IBAMA, entregar aquela moção de apoio que aprovamos aqui, o diretor estadual do IBAMA sinalizou de anexar esses documentos que nós levamos ao relatório que vai a Brasília, e nós vamos ter que fazer uma ação em Brasília. Nós vamos ter que ir lá na esfera federal para tentar reverter algo que pelo IBAMA federal já está decidido, que é o fechamento da base avançada aqui em Passo Fundo. Mas enquanto houver possibilidade, nós vamos lutar pelo não fechamento do IBAMA aqui em Passo Fundo. A Comissão Especial de Direitos Humanos realizou uma reunião para falar do presídio regional. A condição de saúde oferecida aos apenados foi o foco principal. A nossa equipe conversou com o promotor de justiça Marcelo Pires e ainda com a vereadora Cláudia Furlaneto,
que está à frente do grupo. Nós estivemos visitando o presídio, sabíamos já das reuniões que havíamos feito, já sabíamos das condições precárias do presídio enquanto estrutura física, a situação precária enquanto superlotação, que está o dobro do que pode estar lá, e também sobre a questão dos apenados. Em relação à saúde, o diretor Renato nos trazia alguns dados assim que nos deixaram um pouco apavorada, no sentido de existir lá dentro ainda tuberculose, sífilis em número muito grande, HIV, hepatite, enfim, são uma série de doenças que, se nós, população, fora daquele espaço, a gente se apavora de medo de transmitir, de pegar, você imagina quem está lá dentro numa superlotação. E aí outra coisa que me preocupou muito também foram as pessoas, a fala de pessoas que vão visitar os apenados, que no dia de visitas. E isso muitas dessas doenças, elas são contagiosas. Então as pessoas vão lá, entram lá e saem de lá com a doença. Isso é muito sério. Está sendo iniciada a obra, né? Isso já é um pleito há muitos anos, dada a necessidade de atendimento aos apenados e a dificuldade que se encontra para esse atendimento ser realizado pela rede pública de saúde, né? O que é muito difícil de ser feito é o transporte do preso, retirar o preso que está com necessidade de atendimento para trazer até a rede pública. Isso são vários motivos que dificultam, né? A falta de estrutura da SUSEP, a falta de viaturas, a falta de agente, enfim. E essa unidade básica de saúde vai ser construída dentro da unidade prisional, o que facilita muito o atendimento para a população carcerária. Existe o projeto, a obra como eu referi, deve se iniciar agora daqui a mais uns dias. O orçamento é em torno de R$100 mil e essa verba está sendo destinada pela Vara de Execuções Criminais de Passo Fundo, né, que a origem dela é das penas alternativas. Nós propomos uma parceria junto com a Universidade Federal da Fronteira Sul, que tem o curso de medicina, que é uma medicina voltada à saúde pública, que possamos, já que os alunos não podem fazer o atendimento médico, que possamos fazer uma triagem, que possamos ver o que tem lá dentro, de que forma que tem que ser encaminhado, tratado, enfim. E também tem a questão do dentista, a questão odontológica, que não são poucas as vezes de relatos dos diretores, das psicólogas, dos agentes da SUSEP, de dor de dente, de problema sério dentário que tem que medicar. Então, se torna caro a medicação, se torna caro a estada desse preso num espaço público fora do presídio, se torna arriscado também em função do efetivo da SUSEP ser pouco. Então também, enquanto não tiver a unidade básica de saúde, que a gente possa também, os alunos da faculdade MED, né, nós conversamos com a coordenação da faculdade, onde se colocou à disposição para pensar junto conosco possibilidade também dos seus alunos que estão encerrando o seu curso de odontologia, que possam estar lá fazendo também uma triagem odontológica. Existe um dentista lá, que ele vai quinzenalmente, mas ainda não é o necessário. Então, assim, Paula, a Comissão Especial de Direitos Humanos está trabalhando muito nessa questão do nosso presídio. Já a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro teve algumas ideias para contribuir com o Poder Executivo. As indicações foram encaminhadas ao prefeito. São 5 situações que nós apresentamos. Uma, que a partir da Semana do Trânsito, o pessoal disse, olha, vereador, por que vocês não colocam nas entradas das cidades com a mesma figura que tinha no folder da Semana Nacional nas entradas? Bem-vindo a Passo Fundo, seja você a mudança no trânsito. Esse era o slogan. Eu me sinto orgulhoso de poder está sendo um canal onde a comunidade possa apresentar suas demandas. E aí,
também colocar sinalizações nos outdoors eletrônicos que tem pela cidade. Evidente, é mídia paga, mas o município pode investir. Além disso, caberá ao Executivo, conforme sugestão da Frente Parlamentar Mista, a realização de ações de educação para o trânsito. No vidro traseiro dos ônibus da empresa Codepas, que é nossa, e aí o município pode legislar sobre isso, nós vamos tratar também com a empresa Coleurb, também com a empresa Transpasso, convidando-os a aderir. A Coleurb já nos sinalizou positivamente que vão estudar a possibilidade e creio que vamos lograr êxito. Então, são ações que vão estar permanentemente circulando na nossa cidade e as pessoas vendo. Seja você a mudança do trânsito. Aí nós vamos chegar à gentileza, à educação e uma vida mais segura. Wilson Liu disse ainda que o grupo enviou um pedido de estudo para que algo seja feito no cruzamento das ruas Mascarenhas e Paissandu. Adequações na sinalização ou instalação de semáforos estão entre as alternativas. A Rua Mascarenhas era uma rua de mão dupla, totalmente esburacada, com um paralelepípedo muito antigo. Hoje ela é pavimentada, pavimentação asfáltica, mão única, e ela se tornou muito veloz em direção à Avenida Brasil. E aí na esquina da Paissandu, todas as semanas, 2, 3, 4 incidentes vão acontecendo, porque não é acidente, é incidente porque é falta de cuidado, falta de atenção. Então que o município estude a sinalização e, quem sabe, a viabilidade de uma instalação de semáforo. E o Arquivo de Notícias está chegando ao fim. Uma boa noite para você e até o próximo programa.